Olá novamente. Hoje nós vamos trabalhar a quarta parte do estudo da probabilidade e da estatística, certo? Esse estudo é bastante importante, não somente para agora, para o oitavo e nono ano de vocês, mas futuramente, em futuros estudos científicos, será bastante importante, porque ele trata simplesmente da análise do que acontece ao nosso redor em termos de fatos, acontecimentos, chances, possibilidades, certo? Então vamos a nossos objetivos de acordo com a BNCC. Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Então, a gente vai chegar nesses objetivos, mas a gente, antes disso, tem que trabalhar alguns conceitos básicos de rede estatística, ou então até mesmo relembrar, se você já trabalhou em uma série anterior. Então, vamos lá, olhando na tela. A estatística é uma parte da matemática em que são estudados métodos para coleta, organização e análise de dados de diferentes áreas, visando a tomada de decisões. Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que pode ser de pessoas, resultados, objetos. O conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado população. Já temos um conceito aí em questão, certo? Acompanhando, continuando. Quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar a pesquisa por meio de uma amostra que represente essa população. A partir de agora já vem um questionamento, certo? Como é que você, no caso, verifica em muitas situações que é possível ter acontecido ou acontecer, certo? Em uma área, em uma comunidade onde há muitos habitantes, vamos dizer assim, né? É o primeiro questionamento que vem à nossa mente quando a gente não tem o conhecimento a respeito da estatística, assim, de modo, vamos dizer, científico. O que a gente pensa? Poxa, como é que eles sabem que essa vacina é eficiente se eles só testaram 10 pessoas? Como é que eles sabem que esse remédio vai curar todo mundo que possui isso se eles não testarem todo mundo? Então, aí já surgem as primeiras ideias, população e amostra, que a gente vai trabalhar. População como um todo, certo? Falando aqui intuitivamente, e a amostra como uma parte. Voltando para a tela. População é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresenta alguma característica comum, certo? Então, são elementos que estão no meio, vamos dizer assim, que eles apresentam alguma característica comum. Eles podem, de repente, viver no mesmo bairro, já é uma característica, certo? Podem, de repente, ser todos do sexo masculino, já é outra característica. E às vezes não precisa morar no mesmo bairro, na mesma cidade, certo? Essa questão da vacina, certo? Ela está surgindo para testar e para, no caso, possivelmente ser aplicada em toda a população mundial, que se supõe, não é? Não é somente em um grupo que vai pegar a doença. Acredito que, eu estou afirmando, não é um consenso ainda. Eu acredito que eles vão fazer primeiramente o teste, ou então, vão fazer a aplicação primeiramente nas pessoas que são do grupo de risco, para possivelmente vacinar os demais. Mas o objetivo é toda a população. Voltando para a tela. A amostra é um subconjunto, a gente já estudou isso em aulas anteriores, não o conceito em si, mas a ideia. Uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Então, vamos observar a figura. População e amostra. Então, nós temos aí a população, não é somente essa quantidade de pessoas, mas aí é uma situação.
fictícia. E aí você tira algumas pessoas, certo? Para fazer algum tipo de teste, certo? Então aí nós temos o que a gente chama de amostra. Algumas pesquisas necessitam que toda a população seja investigada. Esse tipo de pesquisa é chamada censitária. Aí você já deve lembrar, poxa, seria o censo? Exatamente. O censo ele não pode ser trabalhado somente com uma amostra, certo? Porque eu preciso saber o salário médio do brasileiro, certo? Então eu vou ter que analisar toda a população, pelo menos a população que recebe algum tipo de salário, certo? Para eu poder ter ideia. Eu não posso, por exemplo, pegar uma amostra, vamos dizer assim, de 4 pessoas que ganham, vou arriscar aqui, R$ 5.000 por mês. Então eu poderia cometer um equívoco aí, nesse caso, certo? Por quê? Porque eu poderia ter a ideia que a média salarial é de R$ 5.000. E a gente sabe, com os problemas sociais que nós enfrentamos, que não é essa a realidade, né? Voltando para a tela. No Brasil, a cada 10 anos, é realizado o censo demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente conhece como IBGE, que tem como objetivo constituir a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. O próximo censo estaria previsto para acontecer em julho de 2020, mas não foi possível devido à pandemia que estamos vivendo, certo? Para justamente evitar o contato físico, né, o contato próximo das pessoas. Então, não foi possível. Vai ser possível assim que a gente conseguir a vacina ou realmente de uma outra forma, não sei, passando toda essa situação da pandemia, certo? Quando a gente já poder confiar em fazer uma aglomeração e não ter risco de contrair a Covid, né? Continuando na tela, para que serve o censo? O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. São coletadas informações para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Não confundam, certo? Com a questão de uma pesquisa científica que, de repente, vai abranger toda a população mundial. Isso é possível também, mas a gente está falando aqui de censo demográfico. Então, por enquanto, a gente poderia focar somente no municipal, estadual ou nacional, certo? Então, não é interessante, pelo menos assim, de imediato, saber, para a população do Japão, saber quantos brasileiros estão morrendo no estado da Bahia, de imediato. Não é que não seja interessante, tem a questão da geopolítica, né? Então, é mais interessante nesse momento para a situação nacional, certo? Mas, mesmo assim, como eles pegam esses dados locais e também citam numa situação mais abrangente. Se você acompanhar alguns jornais na televisão, jornais de notícia, eles estão fazendo isso. Eles pegam o que está acontecendo em cada estado brasileiro, às vezes em cada cidade, e eles retratam isso a nível nacional, certo? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, certo? Está caindo aqui os casos, aqui está em alta, aqui estabilidade, certo? Se bem que isso aí não é necessariamente o censo, eles estão verificando isso baseando-se em fatos, em registros de casos que estão ocorrendo sobre a Covid. Voltando para a tela. Os resultados do censo também ajudam a iniciativa privada a tomar decisões sobre investimentos. Além disso, a partir deles, é possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução de outras características da população ao longo do tempo. Então, nós temos a fonte de todas essas informações que eu citei para vocês, certo? Vocês podem depois voltar esse vídeo, que ele vai estar na internet, para verificar a veracidade da informação, certo? Então, não foi algo da minha cabeça, vamos dizer assim. Então, baseando-se nisso, nessa primeira abordagem que a gente tem feito, a gente já pode pensar sobre uma questão. Acompanha comigo na tela.
Nem todas as pesquisas são censitárias, como a gente acabou de abordar. Em muitos casos, são feitas pesquisas com a amostra da população. Em sua opinião, por que isso acontece? Então, por exemplo, por que você acha que eles não testam uma possível vacina em toda a população mundial? Você já deve ter pensado aí, poxa, seria um custo muito alto, seria difícil ter um controle, seria difícil saber se todo mundo gostaria de participar, né? Então, esses aí são algumas respostas possíveis. Ou seja, acompanha comigo na tela. As possíveis respostas. Dificuldades em levantar dados, certo? Seria difícil acessar muitas pessoas para poder coletar esses dados. Custos envolvidos nas pesquisas, como a gente falou, poderia ser muito, como é que a gente pode dizer? Poderia ter um custo bastante alto para alguns governos, certo? Para algumas localidades, para ter acesso a algumas localidades também. E, acompanha comigo na tela, tempo para que aconteça a pesquisa e se chegue a uma conclusão. Isso aí também é possível. E outras coisas. Imagina o tempo para fazer o teste em toda a população mundial. Não somente da vacina da Covid, mas qualquer outro teste. Então demandaria um tempo muito alto, certo? Para poder se chegar à conclusão. E a gente sabe que o teste, ele às vezes é inconclusivo, né? Você às vezes faz um teste esperando um resultado, mas você chega a outro. E aí você tem que reavaliar, às vezes reformular a hipótese, certo? Para você ver se chega no resultado que você gostaria, no resultado satisfatório. Então acompanha comigo na tela. Mais alguns conceitos básicos. O processo de coleta de dados de uma população pode ser muito dispendioso e demorado. Por essa razão, a escolha da amostra é de fundamental importância no processo de realização de uma pesquisa. O censo é indicado quando a população é pequena ou quando se necessita do resultado exato. Aí não tem problema, não teria problema demorar. A gente sabe que às vezes a gente faz o censo e demora 5 anos, ou às vezes até mais, para obter-se um resultado, certo? Em uma campanha eleitoral para presidente do Brasil, as pesquisas de intenções de voto são atualizadas toda semana. Para que isso ocorra, é necessário pesquisar uma parte dos eleitores brasileiros, pois se a pesquisa fosse realizada com toda a população, é muito provável que no dia da eleição ainda não tivesse sido finalizada a primeira pesquisa. Então, eles sempre fazem essas pesquisas, desde que elas tenham, certo, uma seriedade, certo? Que é possível que algumas pesquisas elas não tenham aquela seriedade, aquele rigor quanto ao método, certo? Às vezes a pesquisa de boca em boca, ela pode ser tendenciosa. Aí você vai falar, poxa, o que é isso, ser tendenciosa? É você perguntar para um grupo de pessoas, certo? Que você, sem perceber, você já selecionou a resposta. Você vai perguntar, como assim? Então, eu vou citar um exemplo aqui do Pará, certo? Sem fazer muita propaganda. Mas, se você tem 2 times de futebol, certo? Vamos citar aí, Remo, Paysandu. Se você chegar na torcida do Remo e perguntar qual é o melhor time de futebol do Pará, eles vão todos responder que é a torcida do Remo. Se você chegar na torcida do Paysandu e perguntar qual é o melhor time de futebol do Pará, eles também possivelmente vão dizer que é o Paysandu. Então ali você está fazendo já uma certa tendenciosidade. Então é bom ter esse cuidado também, certo? Para a gente não ser tendencioso. Por isso que a pesquisa, como você vai fazer, você tem que seguir um rigor no método, certo? Você não pode escolher, vou escolher esse pessoal aqui. Você tem que saber se aquela escolha, aquela amostra, vamos dizer assim, ela não é tendenciosa. Continuando na tela. Ao escolher uma amostra, é muito importante garantir que ela seja representativa, ou seja, que tenha as mesmas características da população,
uma vez que as conclusões são feitas de acordo com os resultados obtidos da amostra. Existem algumas maneiras de escolher uma amostra, processos conhecidos como amostragem. Entre os métodos de amostragem, vamos estudar 3. O casual simples, o sistemático e o estratificado, certo? Vamos verificar o que significa cada um desses, assim, de modo bem intuitivo. Antes de tudo, não podemos esquecer o que é a amostragem. É o processo para escolher amostras de uma população de maneira que se possa garantir o acaso na escolha. Ou seja, cair fora a tendenciosidade. Cada elemento da população deve ter a mesma chance de ser selecionado, certo? Então, só para ilustrar isso melhor, se for fazer uma pesquisa, por exemplo, de quantas pessoas moram em certas casas de uma comunidade, você vai olhar, de repente, aqui um bangalô lá, você vai chegar lá, vão te dar um suquinho, um misto quente e tal. E aí você vai olhar uma outra casa mais humilde, simples, que tem 2 cachorros presos na frente que não param de latir, com risco de se soltarem e te atacar. Qual é que você vai? Possivelmente você vai no do bangalô, né? Então você está escolhendo de acordo com o que você acha melhor para você. Aí você já está sendo tendencioso, certo? Então a amostragem, a gente vai tirar essa tendenciosidade. Então vamos lá. Amostra casual simples. A amostra casual simples é caracterizada por um sorteio aleatório. Os elementos de uma população podem ser enumerados e, em seguida, sorteados entre uma quantidade estabelecida previamente. Então, vamos ver um exemplo. Mas antes, a amostra casual simples é caracterizada por um sorteio aleatório, certo? Não podemos esquecer isso daí. O professor de educação física vai fazer uma pesquisa sobre esporte favorito com todos os alunos do 8º ano para decidir os esportes que vai incluir na competição entre turmas. Como a característica da população é ser aluno do 8º ano, independentemente de outras características como sexo, idade e estatura, ele vai fazer uma amostra casual simples de 30 dos 300 alunos do 8º ano, dos 8º anos, vamos dizer assim. Para isso, ele vai enumerar os alunos de 1 a 300, escrever esses números em pedaços de papel, colocá-los em uma urna e depois realizar o sorteio. Vamos supor que todos queiram, não é? Então, não vai dar para entrevistar os 300, certo? E aí ele vai fazer a pergunta somente a 30 alunos. Então, ele vai ter que fazer um sorteio aleatório. Então, isso caracteriza a amostra casual simples. Vamos verificar agora a sistemática. Amostra sistemática. No caso da amostra sistemática, os elementos da população a ser estudada já se encontram ordenados, certo? São exemplos: os produtos de uma linha de produção, os prontuários médicos, os prédios de uma rua. Então já existe, certo, uma ordenação aí a respeito. Para a seleção dos elementos que farão parte da amostra, é elaborado um sistema pelo pesquisador. Nós temos um exemplo. Uma empresa que fabrica parafusos pretende fazer uma pesquisa para verificar se o comprimento dos parafusos está dentro do padrão. Para a amostra dessa pesquisa, será retirado periodicamente um elemento para a amostra durante uma semana. Então já estão ordenados, certo? Não é aleatório, vamos dizer assim. E a amostra proporcional estratificada. O que seria? Na amostra estratificada, a população é dividida em subpopulações, chamadas estratos. Esse tipo de amostra é realizado quando outras características da população devem ser levadas em conta. Exemplo 1. Nas pesquisas de intenção de voto para presidente do Brasil, a população são os eleitores brasileiros. Mas a região do país onde reside o sexo, a faixa etária e a faixa de renda do eleitor
são importantes para essa pesquisa, certo? Então, você verificou na última eleição que nós tivemos que certas regiões do Brasil, elas tinham preferência por um candidato, certo? De acordo com a pesquisa. E outras regiões por outro candidato, certo? Então, aí existe uma certa estratificação, conforme a gente pode verificar. Acompanha comigo. Assim, o pesquisador deve solucionar uma amostra aleatória de cada extrato. Então, como é que seria? Se, por exemplo, o Centro-Oeste tivesse preferência por um candidato a presidente. Se eles fizessem a pesquisa somente nessa região, Centro-Oeste, eles poderiam ter um problema, né? Porque a maioria, já que há uma preferência lá, poderia optar por um presidente. Mas a realidade, vamos dizer assim, na região Sul e na região Norte é diferente. Então, o que eles fazem? Eles pegam aleatoriamente pessoas de várias regiões, mesclando tudo, para fugir da tendenciosidade, certo? E mesmo assim, existe a possibilidade de ter um erro. Por isso que às vezes eles falam, olha, margem de erro, tantos pontos para mais, tantos pontos para menos. Certo? Porque existe essa possibilidade de erro. E quanto mais séria, e vamos dizer assim, maior a amostra, quase atingindo todas, essa margem de erro ela vai diminuindo, certo? Mas mesmo assim existe a margem de erro. Vamos a um exemplo 2, sobre a amostra proporcional estratificada. Em um congresso para médicos, 110 se inscreveram para a palestra de cardiologia, 140 para a de obstetrícia e 150 para a de ortopedia. A equipe organizadora do congresso quer fazer uma pesquisa com 40 pessoas que participaram das palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma delas. Então a gente vai ter uns cálculozinhos agora, interessante, né? A gente está só na teoria. Vamos acompanhar aqui alguns cálculos bem interessantes. Tente entender o problema novamente, certo? Se for realizada uma amostra simples, existe a probabilidade de os 40 selecionados terem assistido à mesma palestra, certo? Assim, é necessário fazer uma amostra proporcional de cada palestra. É preciso fazer o extrato. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra da regra de 3, simples, certo? Do cálculo com razões, proporções, a gente vai precisar agora. Para isso, a equipe organizadora montou o quadro. Então, vamos verificar o quadro. Está aí. O total, 400, eu preciso tirar 40. Mas olha a quantidade. Quantos eu vou tirar de cardiologia, quantos eu vou tirar da obstetrícia e quantos eu vou tirar da ortopedia? Para que não fique, vamos dizer assim, desnivelado, certo? Eu tenho que tirar de acordo com a minha intuição, né, com a minha lógica, vamos dizer assim, mais da ortopedia, certo? Menos da cardiologia, para poder ter um equilíbrio. Se eu tirar mais da cardiologia ou menos da ortopedia, eu posso desnivelar aí o resultado. Então vamos lá. Para determinar a amostra proporcional de cada extrato, eles utilizaram o total de inscritos no congresso, o total de inscritos em cada extrato, sendo que no congresso foram 400, né? O total de pessoas que participarão da amostra, 40, e fizeram os seguintes cálculos. Vamos aos cálculos. Da cardiologia, 400 é o total, está para 40, assim como 110 vai ser a quantidade que eu vou tirar. Fazendo a regra de 3, certo? Ou a propriedade da proporção, como vocês preferirem, nós temos igual a 11, o x igual a 11. Então, da cardiologia, eu vou precisar tirar 11. Da obstetrícia, novamente, a regra de 3. Tenho 400 para 40, certo? E de 140, eu vou tirar quantos? Então, vamos lá. Fazendo a propriedade da proporção, a regra de 3, o cálculo, enfim. Nós temos 14, certo? E para a ortopedia, 400 eu tenho que tirar 40, então de 150 eu vou tirar quantos? Fazendo o cálculo similar ao que eu fiz para cardiologia e obstetrícia, nós temos 15.
Então você verifica, como a gente viu no início, ortopedia, no caso, voltando para o quadro, eu vou tirar 15, da cardiologia 11, da obstetrícia 14, certo? Está proporcional. Aí sim eu vou diminuir a tendenciosidade, certo? Então, assim, dos 110 inscritos em cardiologia, serão sorteados 11 para a amostra. Dos 140 de obstetrícia, serão sorteados 14. E dos 150 de ortopedia, serão sorteados 15. Vamos a mais uma questão. Em sua opinião, quando tem esse tipo de questão, eu tenho que ter um cuidado, mas a gente tem que chegar sempre a um consenso, certo? Para, de repente, dar só opinião e achar que pode estar certo, tem que haver um consenso. Em sua opinião, em uma pesquisa sobre o aplicativo de celular preferido dos alunos do 8º ano de uma escola, qual o melhor tipo de amostragem a ser realizada? Então, é uma opinião. Então, vamos verificar a possibilidade de resposta, né? Se considerarmos que todos os alunos usam aplicativos e que tenham características parecidas, podemos escolher uma amostra casual simples, certo? Então, você verificou que na estatística, a gente tem que fugir, certo? Do tendencioso, da tendenciosidade. Porque senão a gente causa problemas no método científico. A gente causa problemas no resultado, certo? Então, toda vez que a gente for fugir da tendenciosidade, está se aproximando de um resultado mais consistente, mais, vamos dizer assim, vou chamar de real, né? Vou chamar também de sincero, certo? Mais realista, vamos dizer, sobre uma análise assim mais geral. Então, a estatística, ela serve para a gente trabalhar e fazer essas análises quando a gente não tem condição, às vezes, de analisar a população toda, de a gente analisar uma amostra e chegar a resultados precisos também. Em vez de analisar, vamos dizer, 1 milhão de pessoas, a gente analisa 1.000 e consegue chegar ao resultado consistente mesmo com a margem de erro, certo? Então, esse vídeo ele vai estar disponível para vocês em um outro momento na internet. Seria interessante, caso você tenha ficou com alguma dificuldade, você reveja quantas vezes for necessário. E é importante também você estar verificando sempre os vídeos anteriores. Essa é a parte 4. Então, a gente já trabalhou a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que foi sobre probabilidade. Mas a gente vai puxar a probabilidade posteriormente também, porque é um assunto que se entrelaça com a probabilidade. As nossas referências. Como sempre, a gente tem trabalhado. E desde então, a gente agradece mais uma vez. Eu agradeço vocês pela presença. Indico que vocês procurem outros livros, não somente esse que eu estou na referência, para poder fazer o confronto, né? Poxa, esse livro traz isso, esse aqui traz assim. E é importante a gente não ficar somente com uma linha, certo? De pesquisa. Só com uma linha de pesquisa só com uma linha de estudo. Certo? É importante a gente ter várias visões também. Mas se a sua escola adotou um livro, não tem problema. Você vai naquele livro, procura esse assunto também, vai aos poucos dando uma olhada nos exercícios que você conseguir fazer, você pode ir fazendo também, tentando. E a gente aguarda você no próximo vídeo. Até mais. Bons estudos.